Olá, querido estudante! Tudo bem por aí? Bem-vindo, bem-vinda novamente! Nosso vídeo de hoje vai ser sobre as fibras de folha. As fibras vegetais normalmente são classificadas de acordo com o local da planta da qual elas são extraídas. Então a gente tem as fibras de caule, que estudamos nos vídeos anteriores, fibras de semente ou fruto, que iremos estudar nos próximos vídeos, e as fibras de folha, que são o foco do vídeo de hoje. E o Brasil é cheio de plantas fibrosas das quais a gente pode extrair fibras úteis de folhas para várias aplicações industriais. Então hoje a gente vai entender melhor sobre essa categoria. Como exatamente ficam essas fibras dentro das folhas? São todas as folhas que produzem fibras úteis para aplicações industriais? Como são extraídas essas fibras? Essas e outras perguntas vão ser respondidas no nosso vídeo de hoje. Ficou curioso? Então vamos começar! As fibras de folha formam uma categoria importante na classificação das fibras vegetais. Também conhecidas como fibras duras, têm características mais grosseiras e rústicas do que as fibras de semente, como algodão, ou fibras de caule, como linho, por exemplo. As fibras extraídas de certas folhas podem ser úteis para várias indústrias. As fibras de folha são derivadas de folhas longas e estreitas, típicas das monocotiledôneas. São encontradas nos sistemas fibrovasculares dessas folhas. Os feixes de fibra percorrem toda a região da folha, fornecendo qualidades estruturais e acompanhando os tecidos vasculares, que são o xilema e o floema. E as fibras de folha têm várias qualidades, são extremamente longas, fortes e resistentes. E a força e resistência dessas fibras de folha se dão devido a uma maior presença de lignina, aquele polímero que a gente falou no primeiro vídeo. Mas também por causa dessa maior quantidade de lignina, algumas fibras de folha acabam não sendo adequadas para algumas aplicações têxteis, por resultarem em tecidos muito grosseiros. Mas antes de falar sobre as aplicações, vamos dar uma olhada nas plantas fibrosas que podem fornecer essas fibras de folha. Para começar, a gente tem o sisal, que é muito produzido aqui no Brasil. Inclusive, o Brasil é o maior produtor de sisal do mundo. A gente vai entrar em mais detalhes sobre as características, história, mercado e aplicação do sisal no próximo vídeo. E além do sisal, outras plantas da família dos agaves podem fornecer fibras muito úteis industrialmente. Entre elas, a gente tem uma planta conhecida como Heineken, muito produzida no México por causa das suas fibras. A gente tem também as fibras extraídas do fique, também da família dos agaves, mas usadas para artesanato em algumas comunidades da Colômbia. Muito parecida com essa planta é a piteira, que a gente consegue encontrar muito aqui no Brasil. E além dos agaves, várias bromélias podem fornecer fibras celulósicas, e muitas delas são usadas há séculos por comunidades locais. A gente pode começar falando do curauá, bromélia amplamente encontrada no norte do país. O curauá vem sendo objeto de estudo de muitos pesquisadores nos últimos anos, e a gente vai falar mais dele no próximo vídeo, então não perde! Ainda nas bromélias, a gente tem o caraguatá, cujas fibras eram muito utilizadas pelos indígenas guaranis do sul do país. E o carauá é também uma bromélia que as fibras extraídas das folhas vêm sendo bastante exploradas, e assim como as outras bromélias que eu mencionei por aqui, já eram usadas há séculos por comunidades locais para cordas e redes de pesca. E quando a gente fala de fibras de folha, a gente não pode deixar de fora o linho da Nova Zelândia, mais conhecido aqui no Brasil como fórmio verde. O fórmio é geralmente usado aqui no Brasil como planta ornamental, mas a Nova Zelândia tem uma conexão cultural incrível com as comunidades Maori, que usam as fibras extraídas das folhas da planta para várias aplicações há centenas de anos. A planta não é nativa do Brasil, mas é facilmente cultivada por aqui. Ah, e a gente não pode esquecer da espada de São Jorge. Sim, também é possível extrair fibras dessa planta, que é considerada por muitos como protetora e purificadora. A arte de extrair e fiar as fibras da espada de São Jorge se concentra atualmente no México, onde pequenas comunidades produzem redes de dormir e outros artefatos com elas. E como essas fibras são extraídas? Então, ao contrário das fibras liberianas, que precisam preferencialmente passar pelo processo de maceração, as fibras de folha entram direto no decorticador. A ideia é raspar a parte superficial da folha para expor as fibras. E nesse processo de decorticação, as folhas são esmagadas e batidas entre rolos fixados com facas cegas. Alguns decorticadores são alimentados à mão.
A polpa é primeiro raspada de uma metade da folha, a folha é retirada e, em seguida, a outra metade é colocada para raspagem. Em algumas máquinas, toda a folha é decorticada em uma única inserção. Após a finalização da decorticação, as fibras são secas com secadores mecânicos ou no sol. As operações de retirada das fibras, lavagem e secagem devem ser feitas imediatamente após o corte das folhas. Caso contrário, as gomas das folhas endurecem, o que dificulta a limpeza das fibras. E essa é a maneira mais clássica que a indústria usa atualmente. Claro que, assim como eu comentei no vídeo sobre fibras liberianas, existem outros métodos de extração dessas fibras que envolvem produtos químicos, como ácidos e soluções alcalinas. Também é possível usar a maceração por água para extrair fibras de folha, deixando as folhas de molho por alguns dias para facilitar a remoção das fibras, mas é um método mais usado para as fibras de caule mesmo. Em comunidades locais, é feita a decorticação manual, onde as folhas são trituradas e a polpa é raspada com uma faquinha. Porém, é um método extremamente laborioso e demorado. E por isso, em alguns lugares, como naquela comunidade do México que extrai fibras da espada de São Jorge, foram instalados pequenos decorticadores para auxiliar os artesãos. Atualmente, devido à sua característica mais rústica, as fibras de folha são usadas para decoração, como tapetes e cortina, cordas, redes, reforço para compostos e artesanato. Mas funcionam perfeitamente para tecidos mais grosseiros, para serem usados em calçados e acessórios. E assim como qualquer fibra vegetal, podem ser usadas para a fabricação de papel. Bom, paramos por aqui o nosso vídeo sobre fibras foliares, as fibras de folha. E viram quanta planta fibrosa pode fornecer fibras úteis para várias aplicações? Só de bromélias temos várias. E atualmente, muitas dessas plantas fibrosas são mais usadas por comunidades locais, que sabem fazer o manejo delas de forma ecológica. Várias famílias dependem dessas fibras, as quais utilizam para fazer principalmente artesanato. Das fibras de folha, de longe a mais usada em nível industrial é o sisal. E além delas, existem ainda algumas que vêm sendo exploradas, como o curauá. E além do que já existe de uso dessas fibras, várias outras indústrias podem se beneficiar, usando elas de maneira responsável, já que vêm de fonte renovável e são, em seu estado natural, totalmente biodegradáveis. No próximo vídeo, a gente vai falar de duas delas que marcaram presença aqui no Brasil, o sisal e o curauá. Então não deixa de assistir. Até a próxima!